Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10h34 da manhã desta quarta-feira, quarta-feira, dia 20 de abril, né? Gente, eu tô meio perdida aqui com o feriado, só pensando no feriado que eu não vou ter, mas que vocês terão. Porque aqui não tem feriado, a gente estava brincando aqui que a gente só trabalha, né? Bom, e quem está conosco nesta segunda hora aqui do Bastidores do Poder é o secretário do Verde e Meio Ambiente, Rogério Menezes, que veio aqui nos explicar a polêmica situação que está enfrentando aqui nas APAs. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Rose, Zezé de Lima, todos os ouvintes da Rádio Band. Bom, vamos lá. Nós começamos com a história de umas faixas que foram instaladas na região, nos distritos do Campo Grande e de Souzas, encaminhadas ao prefeito Dário Saad, pedindo a tua exoneração sob a acusação de que o senhor não estaria fazendo, enquanto secretário do Verde, a fiscalização adequada para preservar as áreas de preservação ambiental desses distritos e que estaria de interesse em relação à questão imobiliária. Depois que nós demos a matéria, nós demos uma outra matéria mostrando que havia aí uma certa presença de condomínios irregulares e loteamentos irregulares. Efetivamente, o que está acontecendo nas APAs de Campinas, secretário? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente abordar esse assunto, né? Nós temos trabalhado muito, Rose. Nós temos, desde o início da gestão do Dário Saad, porque a gente percebeu no começo do ano passado que essa questão do parcelamento irregular de solo, principalmente na APA do Campo Grande, estava se intensificando. Então nós levamos isso ao prefeito, tanto que no começo de maio de 2021, foi feita já uma grande operação com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e todas as secretarias envolvidas. Isso se repetiu no segundo semestre. Nós terminamos o ano com 16 áreas, todas elas que foram identificadas, embargadas e multadas, tanto urbanisticamente pela Secretaria de Urbanismo quanto ambientalmente. E então a gente vem trabalhando intensamente. Muitas vezes esse processo, que é um processo criminal hoje, que corre sob o comando aí da Delegacia Geral de Investigações e da Polícia Civil, né? Com Polícia Militar, com o GM participando da operação, isso vem correndo em sigilo. Mas todas as informações, todos os embargos que foram feitos antes da virada do ano passado, antes de dezembro, são 16 embargos das 16 áreas identificadas como suspeitas de irregulares na APA do Campo Grande, foram enviadas toda a documentação para a polícia fazer a investigação criminal. Então, na esfera administrativa, nós atuamos fortemente. Estamos em dia com as nossas medidas. Secretário, com todas as dificuldades que existem no poder público em tempo de pandemia. Sim. Essas invasões cresceram muito nos últimos 2 anos. Nos anos 2020 e 2021, a gente vê por imagem de satélite o avanço disso. Então, tempos de pandemia, dificuldades do poder público, também na questão da fiscalização, a questão econômica envolvida, né? E a gente está falando não de invasões de interesse social, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de parcelamentos criminosos, irregulares do solo, proprietários que, em conjunto com terceiros ou não, estão fazendo parcelamento sem qualquer registro na prefeitura e lesando as pessoas ao comercializar áreas que estão completamente irregulares em área rural na APA do Campo Grande. Muitos desses empreendimentos já têm moradores, já têm construções de casa. O senhor disse que as fiscalizações começaram em 2021. Mas esses empreendimentos devem ter começado a terem esse parcelamento antes dessa data. A maioria não. Na maioria não. Isso que eu ia te perguntar. Porque o senhor já era secretário da pasta antes de 2021. Chegou para vocês, ou houve uma omissão do poder público em chegar essas denúncias antes dessa gestão? Porque eu conversei com o prefeito, falei, prefeito, o que está acontecendo na APAS? Ele falou, não, nós ficamos sabendo, a gente está trabalhando, entregamos toda a documentação para o
a polícia está investigando. A minha pergunta é, foi antes ou depois do governo do Dário? No governo do Jonas, já tinha esse parcelamento, já tinha essas instalações desses condomínios de loteamentos clandestinos? Olha, no último ano do governo Jonas, do segundo governo Jonas, e no primeiro ano do governo Dário, nessa situação de pandemia. Tá. A gente observa as imagens de satélite, mostra isso muito claramente, que houve um crescimento enorme. Havia alguns processos de apuração em que as medidas administrativas estavam já tomadas. Então não houve omissão de forma nenhuma, muito pelo contrário. No ano passado, com a nova gestão, logo em maio foi feita essa operação, quer dizer, em fevereiro eu levei o relatório da situação para o prefeito Dário, ele determinou todo o rigor. Em maio nós fizemos a primeira operação policial, segundo semestre outra operação policial, mudamos a lei que já está em vigor de fiscalização para aumentar as penalidades. No final do ano de 2021 saiu a nova lei da fiscalização ambiental. Criamos em lei também o Conselho Gestor da APA do Campo Grande, que aliás eu aproveito para divulgar aqui, até dia 29 agora desse mês, está aberto o prazo para inscrição das entidades da sociedade civil a um conselho paritário. É um CONGEAPA do Campo Grande, serão 11 vagas para a sociedade civil e 11 vagas para o poder público municipal. Então nós estamos agindo fortemente. Evidentemente que não é fácil, porque você tem embargo, você tem descumprimento de embargo. Aí você recorre, você faz uma multa, há recurso, você tem que dar o prazo para analisar juridicamente a multa. Quando volta agora, já estão começando os primeiros casos, eu vou entrar com multa diária. Nós vamos entrar com multa de 20 a 25 mil por dia de descumprimento do embargo. Quando começa isso? Vai ser caso a caso, né? Os primeiros 3 protocolos que estão voltando dos recursos, esgotando os recursos todos jurídicos disponíveis para as pessoas, mesmo que estão fazendo coisas irregulares, têm o direito de ampla defesa, de recorrer, de apresentar seus argumentos. Nós já vamos começar nesses 3 primeiros casos, né? Posso até dizer aqui para falar quais esses 3 primeiros que estão à frente, que é o Montes Verdes, Montes Claros e o Montes Claros 1, né? Esses 3 primeiros casos, a gente vai agora com o indeferimento do recurso, que eu já tive a notícia. Nós vamos entrar com multas diárias de 20 a 25 mil. Cada caso pode ter uma variação por descumprimento do embargo. Esses 3 condomínios, Montes Claros e Claros 1, é tudo na APA do Campo Grande? Isso, o que a gente tem são 16 casos. Para resumir para vocês, são 21 protocolos. Na APA do Campo Grande, 16. Nossa. Na APA Campinas, 5. Dos 16 da APA do Campo Grande, a gente tem 9 casos na estrada Werner Rapig. A gente tem 5 casos na estrada Antônio Artem, e 1 no Jardim Paviotti e 1 no Jardim Amanda. Então esses são os 16 casos que estão em apuração. 3 desses estão em apuração já bem avançada com a investigação policial. Lógico que são medidas administrativas que correm em paralelo com as medidas judiciais. Então não há nenhuma omissão, e é lógico que a gente vai respeitar, porque a gente tem que respeitar, a gente está numa democracia, as pessoas têm direito de ter a compreensão equivocada, às vezes até por falta de informação. Ai, Deus, né? É duro ter que pensar isso, né? Porque não, eu acho que não mesmo, é sacanagem pura e dura para poder ganhar dinheiro. Não os criminosos, eu estou falando das pessoas colocaram as faixas contra ele. Como omissão, isso, uma coisa que não é omissão, que não há omissão. Isso que eu ia nenhuma, dizer, né? secretário. A gente tem as faixas colocadas, a gente tem lotes provavelmente sendo vendidos, pessoas sendo lesadas e muito lesadas, imóveis já construídos. Que história é essa de segredo de justiça? Por que não se bota a boca no trombone para que as pessoas não sejam mais lesadas ainda e a população toda da APA ajude a tomar conta da APA? E até porque, secretária, a informação que nós tivemos é de que tem, inclusive, agente público envolvido, vereador de Campinas envolvido e até o PCC envolvido com interesse nessas áreas. O segredo de justiça não é determinado pela prefeitura. Eu sei. Então, a investigação, a legislação brasileira
determina isso, acho que até para favorecer as condições para apuração, para investigar, para que não haja interferências. Eu acredito que seja por isso. Eu acho, né? Que... Mas não discordo da sua visão. Para a gente, toda a informação da prefeitura, nós copiamos e mandamos para as investigações. Então, o senhor disse que parte desses empreendimentos já estão com os embargos lá, né, fechado, com placa sinalizado. Por que não estão todos já? Porque, Rose, você tem, de dezembro para cá, a gente conseguiu fazer 9. Né? Então, o urbanismo junto com a programação deles, o urbanismo junto com a guarda, a GM, eles fazem o trabalho de campo. Então... Mas os embargos, eles avalem a partir do momento que eles estão publicados. Então, se as pessoas a fixação ali no território é para garantir o direito das pessoas de eventualmente recorrerem. Mas qual é o prazo que fica entre o embargo e essa multa diária que o senhor está falando? Que o senhor falou que tem um prazo, né? Você tem, na verdade, esses meses entre os embargos no Diário Oficial e a sinalização dos embargos, eles vão acontecendo à medida que os processos vão sendo entrando na programação da fiscalização do urbanismo junto com a Guarda Municipal. Existe uma série de demandas. A fiscalização, o número de fiscais não é então, mas a gente tinha que saber priorizar, assim, porque eu vejo essa prática na minha lista de prioridades, essa daí estaria lá em cima, porque expôs a prefeitura, expôs o senhor de uma forma bastante agressiva, na minha opinião, assim, foi um ato de exposição que eu não gostaria de ter visto. Quem viu as faixas muito provavelmente não está ouvindo esse programa. E ao mesmo tempo, aqueles condomínios e esses loteamentos que não estão sinalizados, os caras continuam vendendo. Porque eles não estão presos, não tem nada. Então, a população, mais gente caindo no conto do vigário. Eles estão, na verdade, todos notificados judicialmente e administrativamente, né? Eles continuam vendendo, tudo que chega para a gente de informação e tudo que se constata pela fiscalização, estão instruindo mais provas contra essas pessoas e não há uma falta de prioridade, pelo contrário. Está tendo prioridade, mas os processos eles têm o seu trâmite, têm os seus prazos. Antes de você afixar, você precisa aguardar prazo de recurso. Então a gente vem fazendo os trâmites de forma correta, formais, para que não haja depois a situação de ser derrubado judicialmente, de ser postergado. Não é possível que a justiça faria isso. Então, a gente precisa tomar todo o cuidado administrativo para seguir os prazos, para seguir os passos, e nós estamos fazendo isso. Agora, tanto que os primeiros casos, desde dezembro, os primeiros casos agora começam a ir para multa diária. Então, a gente está tomando todos os cuidados administrativos para fazer isso bem feito. Não há preocupação, Rose e Zezé, isso é da atividade pública. Quem não está acostumado com a crítica, ou mesmo quando é infundada, não pode ser agente público. Então nós não temos preocupação nenhuma. Pode colocar a faixa, o tempo vai dizer o real interesse. Porque nós estamos mexendo também com interesses de pessoas que achavam que apostar na inércia do poder público para ganhar muito dinheiro, né, para parcelar o solo indevidamente em áreas rurais da APA de Campinas, uma unidade de conservação criada em lei em 2012. Então, aí a minha próxima pergunta, né, é em relação a quem comprou esses lotes. Bom, perdeu, né? Olha... E a outra pergunta também. Certamente a prefeitura fez um levantamento de quem são essas pessoas, a quem pertencem essas áreas. São pessoas que têm condição de bancar a multa, que têm patrimônio para isso? Porque se for um João Ninguém ou um bandido do PCC, pode multar o quanto quiser. Ele não vai estar nem aí.
Não dá para fazer um comentário geral sobre isso, porque são 16 áreas, né? E aqui eu não posso falar, as situações são diferentes. Pode ter casos, como você falou, e tem casos que sim, né? Então tem situações diferentes, não é um proprietário só, são vários proprietários, né? Então está sendo investigado. Evidentemente que as pessoas, o que a gente orienta? Em hipótese alguma, na APA do Campo Grande, em áreas rurais, se adquira um terreno, que tem muitos lá ainda sendo, né, querendo ainda parcelar recentes, né? As pessoas às vezes caem nisso. Adquire um terreno que é completamente irregular e vendido por preços abaixo do mercado. Então, não tem segredo. Você vai comprar uma área apostando na inércia do... lá na frente vai regularizar. Em área rural, de área de proteção ambiental, não é passível regularização fundiária. Agora... Não existe isso. Então, lá na frente vai sair uma decisão judicial e vai causar prejuízos às pessoas que estão se envolvendo nisso. Então, agora, a gente alerta para quanto mais lento, mais cresce, mais dificulta depois esvaziar essas áreas. Mas em relação a APA Campinas. A APA Campinas, ela envolve Joaquim Egídio e Souzas? Sim, a APA Campinas é 30% do nosso território. A APA do Campo Grande é 1%, para vocês terem o tamanho da dimensão. Nossa, então é muito mais grave, porque se a APA do Campo Grande é 1% do nosso território e nós temos 16 embargos, isso significa que a APA Campinas está sendo invadida por criminosos. Muito grave. Isso. Você tem razão. Nós temos 10% do território, cerca de 10 a... Eu estava calculando ontem lá com os perímetros, de 10 a 12% do território da APA Campo Grande com essas invasões. Com quantos por cento, secretário? O senhor falou? De 10 a 12% desse 1% do território, 10 a 12% da APA, dos limites da APA do Campo Grande. Na APA Campinas, nós temos 5 protocolos e de um porte muito menor. E a gente observa também outro perfil de parcelamento. A gente tem parcelamentos que a hora que você faz o embargo, para-se as obras, você percebe que às vezes, muitas vezes é desinformação ou até má fé, mas não tem um componente que vocês colocaram aqui de crime organizado, de uma situação orquestrada. De crime mesmo, assim, crime organizado crime, ali. Continua sendo crime. Então, na APA de Campinas a gente tem 5 protocolos, mas é muito menor, o percentual é mínimo, porque a APA representa um território muito grande, né? Então são duas situações bem distintas. A APA de Campo Grande realmente é uma emergência. Nós temos que enfrentar, vai ser o principal assunto do nosso governo, desse governo, é isso. E isso é recente. A gente vê as imagens de satélite e mostra para vocês o crescimento disso nos últimos anos. Nossa, eu estou assombrada com isso e temendo pela APA. Porque quando você... A gente tem histórias em São Paulo, na Billings, assim, de áreas que foram tomadas e nunca mais devolvidas. E é coisa recente, é coisa de crime organizado, lugares onde o Estado não entra. Eu não sei se vocês... Eu temo que isso aconteça aqui. Zezé, eu não sei se vocês acompanharam o vereador Natalini, do Partido Verde, lá em São Paulo. Agora não é mais vereador, é ex-vereador. Ele fez um dossiê do crime organizado, do PCC, com parcelamentos de solo na região metropolitana de São Paulo. E ele mostrou também a mesma tendência. Ele falou, nos últimos 3 anos, se encerrou o mandato dele, né? Nos últimos 3, 4 anos, eles observaram que o PCC e o crime organizado, diversificando seus negócios, vamos dizer assim, foram para cima das áreas de preservação permanente. Secretário, nós podemos dizer que Campinas está passando por isso? Nós podemos dizer que nós temos um fenômeno similar, né, semelhante a esse, numa escala bem menor, como é tudo de São Paulo, quando compara São Paulo com Campinas. São 10 vezes mais. Exatamente. Né? Mas dá para a gente dizer que o crime organizado já colocou os olhos e está participando dessa história do Campo Grande. Nós temos que aguardar a investigação criminal, que realmente, né, vocês falaram até de agentes envolvidos, enfim, é isso. Mas isso é uma informação que eu não tenho. Né? Porque é a delegacia que está conduzindo isso, os envolvidos. O que nós fizemos?
Nós somos toda a prefeitura, todos os órgãos, não é uma ação da Secretaria do Verde. Secretaria do Verde, Urbanismo, Guarda Municipal, Secretaria de Justiça, todo mundo junto, Secretaria de Habitação, todo mundo junto foi com a polícia e fizemos as 2 operações de 2021, as 2 mega operações. E todo esse material está de poder da... Deixa só, gente, só um pouquinho, Zezé. Nós estamos entrevistando o secretário do Verde e do Meio Ambiente de Campinas, Rogério Menezes, que está falando conosco sobre essa ocupação irregular nas APAs aqui do Campo Grande e de Campinas. Eu vou passar para você, depois você me passa de volta para eu falar, porque tem perguntas dos ouvintes. Porque você fica falando muito. Você não está falando mais que eu, né, secretário? Você viu? Nem estou fazendo pergunta. Vou gravar. Ô, secretário. Não brigue, meninas. Não, o que eu ia... Não, até esqueci a pergunta. Então, posso fazer uma pergunta do ouvinte? Pode. Enquanto você vai lembrando aí. O Adarlion Campos Ferreira, secretário, ele está dizendo assim... será que eu gostaria de saber do entrevistado se não seria possível dar nome aos bois, até mesmo porque como essas áreas estão sendo vendidas, poderia ter um alerta para a população e que quando a prefeitura não vem e não nos conta que está tendo embargos de áreas isso que eu falei. E esse tipo de comércio ilegal, muita gente pode estar sendo ludibriada. Obviamente, eu até entendi que o secretário falou, a terra está com preço menor, você precisa desconfiar que tem alguma coisa que não está certa. Mas muita gente... É obrigação dele desconfiar, né? Ele tem que ser avisado. Então vamos dar nome aos bois, os bois que têm nome, porque tem alguns condomínios, entre aspas, que não têm denominação. Então nós temos 9 casos na estrada Werner Habig, 5 casos na estrada Antônio Arten. Estão falando todos lá daquela localidade Terra Preta e do Campo Grande em geral. Um no Jardim Paviotti e no Jardim Amanda. Condomínios, entre aspas, porque não existem condomínios. Se comportam como se estivesse formando condomínios, mas não tem registro nenhum na prefeitura e são completamente irregulares. Então, tem obras lá de asfaltamento, luz, água, tem? Tem obras, tem desvio de curso d'água, derrubada de Mata Atlântica, ruas, vias públicas sendo abertas, sem iluminação, muitas vezes sem água, porque são áreas irregulares e não consegue fazer isso. Mas sai o arruamento, sai abrindo sem nenhuma aprovação técnica por parte da prefeitura. Os exemplos do que a gente tem nome, tá? Que alguns não tem, eu vou poder dizer, um condomínio, abre aspas, um condomínio. Mas Sítio do Lago, Pantanal 2, Monte Verde, Montes Claros 1 e Montes Claros, Fazenda Santa Margarida, Panorama 2, Espaço Feliz, ironicamente, Santo André, entre outros, que não tem denominação conhecida. Santa Margarida, isso daí é no Campo Grande. Todos dentro de áreas rurais, dentro dos limites da área de proteção ambiental do Campo Grande. A minha pergunta, eu lembrei, se não esqueça, secretário, a cabeça não anda funcionando mais. Quando houve essas investidas, essas 2 investidas no ano passado, que foi feita essa operação, houve algum tipo de resistência? Havia alguém nesses condomínios? Como é que foram esses 2 momentos? No primeiro, pelo efeito surpresa, né? Na primeira operação, a de maio do ano passado, pegou todo mundo. Foi com o dedinho lá na delegacia, foram identificadas as pessoas que estavam nos estandes de venda, né? Tinha até outdoor com stand de venda, então as pessoas todas foram parar na delegacia. E também, inclusive, um dos proprietários de 3 dessas 16 áreas. Um deles também estava junto no processo, foi também molhar o dedo lá na delegacia. Então, não houve violência, não houve uma resistência à ação policial, até porque estávamos fortemente acompanhados aí pela Polícia Civil e Militar, Guarda Municipal. E os outros em minoria, né? E teve um efeito de surpresa. Na segunda operação, do segundo semestre do ano passado, a gente observou que as pessoas se evadiram do local
né? Então eu acho que a gente acredita que conforme vai chegando as pessoas, eles identificam veículos da prefeitura, guarda, que a operação vai chamando a atenção, as pessoas se aproximando. Então a gente encontrou na segunda operação poucas pessoas no local, né? E não encontrou a mesma quantidade de agentes ali participando dessas operações. Foram feitas também, o urbanismo foi para cima de algumas imobiliárias, entre aspas, aí, que estavam vendendo áreas dessas áreas clandestinas. Então, isso também foi notificado. Agora, secretário, a minha pergunta é, depois que vocês embargaram as obras, que vocês notificaram esses proprietários, esses condomínios e esses loteamentos continuaram tendo movimentação de venda dos lotes e até de arruamento e de construção de casa, ou as pessoas pararam e obedeceram, entenderam que vocês estavam ali de olho e que poderia ter um problema maior, ou eles desrespeitaram total? Tem os dois casos. Nos 16, como são vários proprietários diferentes, né? Tem os dois casos. Eu diria que pelo menos metade das áreas desrespeitaram o embargo e seguiram fazendo ações. Meu Deus! Na outra metade, a gente percebe que pisou-se no freio. Pelo menos novas construções ou novas, que a coisa ficou meio mais congelada. A hora que a gente olha na imagem de satélite, a gente vê que tem dois comportamentos. Mas tem uma parte das áreas... Eles não estão nem aí. Que segue o trabalho. Agora, secretário, o que vai acontecer? Por exemplo, a gente vai ter aí a polícia, eu conversei com a polícia semana passada, eles estão investigando, mas o que acontece com essa... Tem como chegar lá, tirar, derrubar tudo, e a recuperação, porque o senhor falou que teve desvio de curso d'água, desmatamento irregular. Essa perda ambiental já está colocada, né? E como que nós vamos reaver essa APA para o município, para o Estado? Pela legislação ambiental, Rose, toda a responsabilização ambiental, a reparação de danos, nem sempre são possíveis reparar todos os danos, porque eles são de grande monta, a gente vai para cima dos proprietários das áreas. Então, serão recuperações aí milionárias, serão cobradas aí judicialmente para cima dos proprietários das áreas, né? Com a corresponsabilidade, na hora que chegar no judiciário, das pessoas que compraram as áreas, que estão morando. Coitado. Né? E evidentemente que a responsabilidade é diferenciada. O maior responsável são os responsáveis os irresponsáveis que parcelaram criminosamente ao território e os donos das áreas envolvidas. Secretário, o senhor pode ficar mais um pouquinho com a gente? Podemos. Podemos? Então a gente vai para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Tem algumas perguntas. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a AP que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai a Porto Alegre encarar o Grêmio. Às 16h30 na Arena do Grêmio. Grêmio e Guarani. Jogo da terceira rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas. Em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu... Enxovais de bebê das ouvintes que acreditavam que o bebê fosse de verdade. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio
Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar o extrato com valores e as datas de pagamento do 13º salário. O procedimento deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, e pelo site gov.br/meuinss. A maioria dos aposentados e pensionistas receberá 50% do 13º salário na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado proporcionalmente. O Ministério do Trabalho esclarece que os segurados que receberem benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela menor do 13º, calculada de acordo com a duração do benefício. Por lei, os segurados que recebem benefícios assistenciais, como o Auxílio Brasil, não têm direito ao 13º salário. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h06 nesta quarta-feira, dia 20 de abril. E quem está conosco agora é o Gustavo Gimenez, que tem informações sobre a confusão no Hospital Mário Gatti entre foi paciente, parente de paciente e um segurança da unidade. Nos conta, Gustavo. Exatamente. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia a todos que nos acompanham. Foi, então, um paciente, como você bem disse, acompanhado do parente e também um segurança, né? Então foi um trio aí envolvido, para a gente ter uma noção, né? A gente até conversou com o seu Severino Lopes da Silva, ele está com câncer diagnosticado há 6 meses, esteve pela manhã, né? Só para o pessoal entender, na manhã de ontem no Ouro Verde fez uma tomografia, só que assim que ele chegou em casa ele recebeu uma ligação, e essa ligação dizia que ele precisava comparecer com urgência no Mário Gatti. Evidentemente, uma pessoa que tem câncer, acabou de fazer um exame, vai assustado. Ele chegou lá, de acordo com o relato dele, por volta de 1h da tarde. E ficou esperando. Ele conversou com as pessoas e falou assim, olha, me ligaram, falaram para eu comparecer aqui com urgência. Só que ninguém chegou lá, ele não foi atendido. Bem, passaram aí 9 horas até que ele foi novamente fazer um questionamento. E nesse questionamento, então, de acordo com ele e com pessoas que estavam por lá, testemunhas, portanto, teria havido uma confusão entre ele e o segurança. Um desentendimento ali que levou até agressões. Na tentativa de acabar com a briga, o filho dele foi lá intervir. E aí ele também acabou levando uma gravata do segurança e foi para o chão junto com o segurança. Aliás, as imagens que nós recebemos começam aí, né? No momento em que os dois estão no chão, o filho e o segurança, o pai desesperado tentando intervir, e a gente já sabe, né, Rose e Zezé, a briga que fica, né? A confusão que fica no hospital todo, tá lotado, né? O hospital, exato. Todo mundo... Aí foi uma confusão enorme, todo mundo desesperado, e claro, a partir daí a Guarda Municipal foi acionada, esteve no local, ouviu as partes, mas ninguém foi encaminhado para o plantão policial. Agora, a Rede Mário Gatti mandou uma nota para a gente e disse o seguinte, que está analisando o ocorrido, analisando as imagens, vai se pronunciar, então, depois de uma avaliação, tanto jurídica quanto administrativa. A Rede Mário Gatti também disse o seguinte, que ainda os casos mais graves são priorizados no hospital, como a gente já sabe, né? Tem aquela classificação de risco. E naquele momento as equipes estavam completas e o número de pacientes de maior complexidade era grande. Então, claro, a gente vai seguir acompanhando e entender esse cenário que é difícil, né? Eu até comentei isso no Bora São Paulo que
tudo que a gente não quer no hospital é ter uma cena dessa, né? Ninguém está bem. Mas sabe o que eu acho que isso configura e materializa? O desespero da pessoa, porque você recebe, como o Gustavo colocou, venha com urgência. Você vai entender que se o hospital está chamando com urgência, você vai ser recebido, porque foi uma ação do próprio hospital. E é o desespero de você chegar e você não ter acesso ao serviço público de qualidade. É isso. De qualquer forma, o segurança é um despreparado, né, gente? É um despreparado. Eu acho que está aí o grande problema, assim. Quem vai trabalhar num lugar... Não pode ser qualquer um. A empresa terceirizada que fornece essa mão de obra para a prefeitura, ela tem que saber quem vai colocar para trabalhar no Mário Gatti, pô. Porque ali vai ser um lugar de confronto, um lugar de nervosismo, um lugar que as pessoas estão com a paciência curta, porque estão com dores. Não é tomar conta do passo. Não. Ficar lá no passo andando, sabe? Vendo se tem algum arruaceiro, algum pichador. É diferente. Então, eu acho que tem que ser exigido isso, sei lá. Gustavo, muito obrigada. Quando você tiver informações do desenrolar, mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Nada. Nada. Infelizmente. Muito obrigada, viu, Gustavo? Bom dia a todos. Bom, gente, nós vamos continuar aqui com a nossa entrevista com o secretário do Verde e da Desenvolvimento Urbano, de Meio Ambiente aqui de Campinas, Rogério Menezes. Secretário, eu tenho algumas perguntas aqui para o senhor em relação a essa questão sobre os loteamentos clandestinos. Deixa eu ver aqui. O Wagner está dizendo o seguinte... sobre os loteamentos clandestinos, eu sou capaz de apostar a minha vida com vocês. Isso vai continuar e um dia virá o mesmo poder público e dará título de posse aos moradores sob o pretexto de que o povo precisa ser assistido. Um detalhe, mesmo ocupando o que não é deles. Aqui é o Brasil. O senhor acha que vai poder acontecer isso, secretário? Eu acho que não. Nesse caso, nós estamos falando de um parcelamento clandestino dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. A jurisprudência, hoje na justiça brasileira, é que todos esses casos de processo que eu acompanhei terminaram em decisões judiciais fortes. Não terminaram em termos de ajustamento de conduta, não terminaram em regularização. É a retirada mesmo. A gente tem casos aí, vários casos. Eu poderia citar, por exemplo, o Lago Paranoá, lá em Brasília, em que mansões foram removidas, retiradas, por conta de uma ação civil pública que questionou a construção em APPs. Lanchas de ricos lá, uma coisa inédita na justiça brasileira. E tem outros casos de unidade de conservação que terminaram em decisões judiciais fortes. Então, o que eu tenho dito para as pessoas é que isso é muito diferente de uma ocupação por questão social que acaba acontecendo. E que acaba acontecendo é muito diferente de um parcelamento criminoso de terras numa área de proteção ambiental. Não é possível a legislação assinar termo de ajustamento de conduta, regularizar, fazer... E seria crime de improbidade, de ato de improbidade do gestor público, né? Porque se ele tiver se não tomar as providências, né? Sim. Mas mesmo se depois passar um título para esse dizer regularizando, não tem como regularizar, gente. Não tem. Gente, se tem uma coisa hoje que o mundo está prestando atenção, é nas questões ambientais, com todos os impactos aí que a gente vem percebendo, sendo alertado para eles. Quer dizer, só falta, não é possível. Nas duas áreas de APA de Campinas, 31% do território da cidade, estão 60% das nossas nascentes. Tenha dó. 60% das nossas nascentes estão nessas duas áreas. Nossa. Então, são áreas que não claro, foram criadas como unidade de conservação, porque no diagnóstico ambiental do município elas foram consideradas as mais importantes. Meu Deus. Então, eu queria chamar a atenção para a criação do Congeapa Campo Grande. Eu acho que nesse cenário de crise que nós estamos, vai ser uma ferramenta muito interessante para a sociedade poder acompanhar, para a gente poder prestar conta do andamento desse processo. E nós estamos com o edital aberto, a partir da criação da Lei 16.185 de 2021, promulgada pelo prefeito Dário Saad,
Até 29 de abril é possível, e a gente só tem 5 inscrições até o momento. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, 11 secretário. entidades da sociedade civil se inscreverem. Até 11 vagas. Pode se inscrever mais. Digo-lhe, houve uma época que a questão da segurança pública em Campinas era dramática, e o senhor não estava aqui nessa época, que foi depois que o Toninho morreu, antes do Toninho morrer, culminou com a morte do Toninho, e depois ainda avançou mais vários anos uma situação horrorosa. Lembra, Rose? Consegues foram criados nessa época, mas Cambuí, num monte de lugar. Aonde não conseguia criar, consegue. Ouro Verde e Campo Grande. Porque o crime organizado não deixava, as pessoas tinham medo de participar. Nunca foram criados. E isso que o senhor está falando em relação ao conselho lá do Campo Grande, me lembra essa história. Pode ser. Você pode ter razão. Não vai ser fácil. Não vai ser que vai ser fácil. Eu acho até que, São 11 no caso, entidades. o órgão gestor da APA é a Secretaria do Verde. Possivelmente, nesse cenário de crise, eu não vou poder indicar nenhum técnico. Eu vou ter que, eu como secretário, presidir a implantação do Conselho da APA aí para entre julho e agosto. Dá cara para bater o senhor. Então, colete à prova de bala, acompanhamento aí da polícia, proteção antecipada pedido da polícia, né? É uma coisa. Bom, a Cris Mota, secretária, está perguntando por que se demora tanto para iniciar pontes ou túneis para a passagem de fauna em Campinas em diversas rodovias onde o número de atropelamentos é significativo. E ela diz que o perímetro urbano tem sido sucessivamente ampliado sem deixar a cidade com áreas verdes que implicam na piora da qualidade de vida. E ela também pergunta por que não se constrói, porque o poder público não tem visão de passagens de fauna para os animais arborícolas e os terrestres. Tá certo. Passagens de fauna. As primeiras feitas pelo poder público na história de Campinas foram entregues agora no governo Dário. Os 3 primeiros, financiados pelo ICLEI, na estrada lá de Barão Geraldo e na estrada de Souzas para Joaquim Egídio. As primeiras 3 passagens de fauna. Historicamente, todas as novas aprovações, até de viários municipais, eles têm exigido passagens de fauna. Quando fez a expansão da Mackenzie lá, a gente exigiu 5 passagens de fauna. As novas aprovações exigem passagem de fauna. É que tem um passivo de décadas de estradas que cruzaram a região e não tem passagem de fauna. Então aí é uma situação de cobrar, a gente tem cobrado as rodovias, fizemos um ofício para as concessionárias aí, temos perguntado cadê o cronograma, mas o órgão regulador não somos nós não podemos multar as rodovias, as concessionárias. Então nós vamos depender de que eles resolvam um passivo que foi implantado. Não tem nem passarela. Não tem passarela. Agora, secretária, ela está dizendo que a passagem que foi instalada ali em Barão Geraldo, para os animais arborícolas, é de metal. E ela pergunta se não aquecem e acaba barrando o trânsito desses animais pequenos e que se não poderia ter um revestimento ou plantio de trepadeiras para garantir... O revestimento é de madeira. Ela tem a armação metálica e todo o piso da travessia ela é feita primeiro com cordas que ligam a passagem às árvores adjacentes, cordas dos 2 lados, e o escala ali, ele vai caminhar na madeira, sem problema de temperatura, com conforto térmico total. A gente vai terminar, mas a gente tem aqui um ouvinte dizendo, Marcelo, dizendo que para avisar o secretário do Verde que a invasão imobiliária no Campo Grande já faz mais de 10 anos e que a casa caiu depois que colocaram as faixas, porque até então o negócio estava solto. Não é verdade. Eu tenho imagem de satélite que mostra que nos últimos 2 anos você teve um crescimento enorme dessas invasões, desses parcelamentos. E a faixa crítica, ela veio depois do trabalho, por isso que a gente fica muito tranquilo. Se não tivesse trabalho, estava exposto. Como tem trabalho, o trabalho é muito anterior às faixas e à crítica, então a gente dorme totalmente tranquilo que nós estamos fazendo mais até do que a nossa parte. Tá certo. Tristes do que está acontecendo com a APA do Campo Grande. Tristes, né?
Especulação imobiliária, nas duas APAs, não mudou perímetro. Falou-se aí de ampliação de perímetro, não mudou perímetro. Nós não estamos falando de projetos aprovados na prefeitura, nós estamos falando de aumento de limite de área urbana e rural. Nós estamos falando de parcelamentos criminosos na área da APA do Campo Grande, principalmente. Tá certo. Secretário, eu quero agradecer a tua presença aqui e pedir para o senhor, se sempre que tiver algum movimento que o senhor puder nos informar, para que a gente possa informar a população, porque é uma situação muito grave que está acontecendo ali na APA do Campo Grande, e eu acho que quando chega a informação, quem estava querendo comprar não vai comprar, porque se você não tiver o comprador, você não tem como ter atividade criminosa. Então, se o senhor puder nos auxiliar passando as informações para a gente, seria bem importante para Campinas. Vocês é que nos auxiliam a abrir um espaço desse para a gente falar com toda clareza sobre o que está acontecendo. Inclusive, a gente listou aqui os nomes, né, de empreendimentos clandestinos, e tenho certeza que a sociedade, junto com a imprensa, com o poder público, cada um fazendo a sua parte, a polícia investigando e punindo, nós vamos conseguir enfrentar essas questões. Tá certo, muito obrigada.